Bem-vindos e bem-vindas ao Doutora Beth Responde, o seu programa semanal para melhorar os relacionamentos afetivos difíceis. Se você tem dependência emocional de uma pessoa, seja ela um parceiro amoroso, filhos, mãe, pai, irmãos ou amigos, ou apenas tem uma dificuldade pontual, traga a sua pergunta e vamos conversar sobre ela. Quem sabe um ponto de luz se acenda. Olá, meus queridos internautas e amigos. É um prazer enorme estar com vocês novamente hoje. Espero que hoje a gente não tenha problemas tecnológicos, porque semana passada eu paguei um mico federal, né? 1 hora pagando mico. Então hoje eu estou torcendo muito para a gente ter um programa tranquilo, suave, que eu consiga passar a informação e que vocês consigam receber a informação, porque a semana passada valeu o esforço, não foi? Depois, para quem não sabe, para quem estava e não sabe, eu coloquei o vídeo no YouTube, gravei aqui, coloquei o vídeo no YouTube sobre ansiedade, codependência e ansiedade. E hoje o nosso tema é codependência e transtorno depressivo. Então vamos começar aqui trabalhando um pouco algumas definições como sempre, tá? Vamos lá. Depressão ou tristeza. Hoje em dia, as pessoas pouco usam a palavra tristeza, né? Qualquer coisa que acontece, elas falam assim, nossa, tô meio deprê. Às vezes eu pergunto mesmo ao paciente, você acha que você está deprimida? Fiquei ontem meio triste. As pessoas misturam agora as coisas, né? Então, primeiro vamos deixar claro que tristeza é uma emoção natural da vida e de vez em quando a gente fica triste, então é natural. A nossa vida não tem só alegria, né, coisas legais e a gente não está sempre eufórico. Tem momentos em que é difícil e que a gente fica triste. Até aí, gente, nenhum problema, faz parte, tá? Quando a gente fala de depressão, a gente não está falando disso. Já, claro, eu vou passar para vocês os sintomas da depressão. Mas vamos deixar logo claro que são duas coisas bem diferentes. A outra questão é depressão ou luto. Assim, eu percebo se a pessoa acha que ela está muito triste, então ela está deprimida. Isso é outra coisa, né? Nossa, faleceu uma pessoa da família, ou ela separou, né, saiu do casamento, coisas bem difíceis que as pessoas passam e às vezes elas também confundem, elas acham que luto é depressão. Não, né? Luto é um momento de tristeza profundo, mas vocês vão notar pelos sintomas da depressão que luto não tem tudo aquilo, tem uma tristeza, às vezes tem uma sensação de vazio, um sentimento de perda enorme, mas não quer dizer ainda depressão, tá? Outra coisa que eu noto, né, em contato com as pessoas de modo geral, inclusive no consultório, é que as pessoas têm tido cada vez mais intolerância ao sofrimento. Parece que nós estamos vivendo uma época em que qualquer sofrimento você tem que acabar com ele rapidinho, você tem que eliminar. Eu lembro uma paciente minha que está em processo de separação e ela falou assim para mim um dia, eu estou triste, eu quero eliminar isso, como que eu faço para eliminar isso? Gente, como se tivesse uma pílula mágica para uma pessoa que está saindo de uma relação de vários anos, de você dar a pílula mágica e a pessoa elimina a tristeza. Então, assim, faz parte da vida momentos com um pouco mais de sofrimento. E não dá para tirar com a mão, né? Não é uma coisa que você pega, abre com, vamos dizer, um bisturi, abre a cabeça da pessoa, tira o sofrimento. Não funciona assim, né? Então, vamos lembrar que a gente vive um momento de vida e de cultura em que existe uma tendência muito grande das pessoas terem uma certa intolerância a viver certos processos da vida que são necessários. Aí você fala, nossa, sofrimento é necessário? Tem hora que sim, porque o sofrimento também ensina, faz a gente refletir e pode trazer aprendizados importantes. Então é óbvio que eu não sou aqui uma defensora de sofrimento, até por isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a sofrerem menos, né? Mas tem momentos em que não dá para correr, não dá para pular etapa. Então uma pessoa está se separando, ela não vai sofrer? Então tá, você vai dar uma pílula da alegria e aí vai dar vamos dizer assim, um antidepressivo para ela não ficar triste. Aí ela não vai aprender, ela não vai refletir sobre tudo o que aconteceu. Como eu contribuí? Será que eu contribuí? Tudo isso não vai acontecer, porque ela está bem, ela não vai parar mais para pensar. Concorda comigo? Então, por isso que a gente precisa ter uma certa tolerância às fases normais da vida. Muito bem, então agora vamos entrar nos sintomas da depressão. Claro, tem tristeza sim, né? Então isso, as pessoas não estão malucas quando elas confundem uma coisa com a outra. Só que tristeza aqui é uma tristeza profunda e contínua.
Não é assim, um momento ontem, né? É assim, eu estou triste o dia inteiro, por várias semanas, por vários meses. Então aquela tristeza parece que me sequestra, né? Aquela tristeza parece que eu sou refém dela, não consigo me sentir bem, né? Alguém conta uma piada, eu não consigo rir, eu não consigo, né? Então aquela tristeza parece que ela me domina, tá? Então, profunda e contínua. Choro frequente, né? A gente nota que as pessoas que estão na depressão, elas têm vontade de chorar em muitos momentos, algumas choram e outras não, mas sente aquela vontade de qualquer modo, de maneira frequente, o que não seria comum para aquela pessoa. Angústia. O que é angústia? Tem gente que confunde angústia com ansiedade, tudo parecido, né? Mas não é, tá? Angústia é aquele aperto assim no peito, sabe? Aquela coisa assim, que quase é uma dor física, né? Então isso é uma angústia, tá? Dificuldade de concentração. A pessoa me fala assim, olha, eu não consigo ler, não consigo gravar, eu vou trabalhar, mas nossa, eu não consigo ficar na minha tarefa, minha cabeça parece que foge, né? Minha mente foge e eu não consigo me concentrar. Dificuldade de pensar assim, de uma maneira organizada, de uma maneira racional, com lógica. Pensamento muitas vezes lentificado, então a pessoa parece assim que quando ela está com o pensamento lentificado, a gente nota que até a fala dela fica mais lenta. Então às vezes eu pergunto uma coisa, ela demora para responder, aí quando responde ela parece que está processando assim aos poucos, sim, isso aconteceu comigo, tal. Então sabe uma coisa que não é normal daquela pessoa, porque tem gente que é mais lenta, tem gente que é mais rápida no pensamento e na fala, mas você percebe que aquele jeito para aquela pessoa não é habitual. Outro sintoma, cansaço exagerado, a pessoa sente uma fadiga, ela já acorda de manhã com o corpo ruim, né? Ela fala assim, doutora, meu corpo está sempre ruim, parece que eu não consigo fazer nada, estou sempre muito cansada, né? Outros mais, né? Insônia. A insônia também pode acontecer na depressão, geralmente no momento final da noite. Existe uma tendência da pessoa acordar lá pelas 4 horas da manhã e não dormir mais, 5 horas da manhã e não dormir mais. Não porque ela está, vamos dizer, com muita coisa para fazer, não é isso, mas ela fica na cama, mas aí o sono foge, ela não consegue dormir. Hipersônia também é comum. Uma pessoa pode ter o contrário, né? Algumas pessoas, a maioria tem insônia e algumas pessoas podem ter um sono exagerado durante o dia. Parece que qualquer hora que ela parar, ela tem vontade de dormir. Às vezes ela dorme horas e horas, 12, 14, 18 horas seguidas, né? Parece que a hora que ela deitar na cama, ela dorme. Também pode fazer parte desse quadro. Perda do apetite é bem comum. As pessoas, inclusive, assim, tendem a emagrecer num período como esse, né? Se ela estiver depressiva, provavelmente ela emagrece. Quando a pessoa me fala que ela perdeu o apetite, eu já pergunto de cara, né? Emagreceu? Quantos quilos em quanto tempo? Ela fala, nos últimos 2 meses emagreci 5 quilos. Nossa, é importante, né? E aí eu pergunto, né? Mas você queria emagrecer? Estava fazendo dieta? Não. Então, provavelmente, esse emagrecimento é, sim, de um processo depressivo. Cefaleia, né, a dor de cabeça, e enxaqueca, né, aquela dor de cabeça que lateja, assim, que a pessoa não pode ver luz, tem náusea, aquela coisa horrível, né? Então, enxaqueca é outro sintoma que pode acontecer junto, né, na depressão. Isolamento. Quando a pessoa está assim, ela não quer ver ninguém. Ela não tem vontade de conversar, especialmente gente da família. Pessoas às vezes estranhas, nossa, eu sou tão sociável, mas aí, nossa, ultimamente eu não tenho vontade de ver ninguém. Nossa, chega e visita em casa, eu me escondo no quarto, porque eu não quero conversar, né? Então ela tem uma tendência assim de querer ficar sozinha, às vezes até querer ficar no quarto, com a luz apagada, o que não é muito bom, mas de qualquer modo acontece, né? O que mais? Desânimo. A pessoa fala, gente, eu não tenho ânimo para nada, né? Eu acordo de manhã, e principalmente de manhã, o período pior, quando a pessoa está no processo depressivo, é o período da manhã. Então ela acorda, não consegue levantar da cama, ela não tem ânimo, não tem vontade de fazer nada. Coisas que ela gostava de fazer, não tem mais vontade de fazer. Então assim, ela sente uma falta de energia geral, parece que ela está assim, vamos supor, uma pessoa que tem 60 quilos, parece que ela tem 120, sabe? Porque ela tem que carregar um corpo como se fosse um corpo pesado, vamos dizer assim, né? E, como eu disse há pouco, né, ela acaba
sem ânimo, né? Ela perde interesse por todas as coisas. Então, às vezes é uma pessoa que gostava de jogar vôlei com os amigos, gostava de, né, bater papo, sabe, fazer um monte de coisa, sair, passear, não consegue fazer mais nada. O negócio dela é assim, eu volto para o trabalho, mal consigo trabalhar, eu chego em casa, vou para a cama, não quero ver ninguém e não quero fazer nada, né? Às vezes nem televisão, nada causa interesse. E a anedonia, que é falta de prazer. Eu sempre pergunto assim numa consulta, numa avaliação, né? Eu pergunto, você sente falta de prazer para fazer as coisas que você fazia? Eu assim, nossa, total, não sinto prazer em nada. Às vezes assim, mas então, me fala, aquele prato de comida que é o teu preferido, aquela pizza que é a sua preferida. Nada, não tem vontade de nada, né? Então essa falta de prazer naquilo que ela gosta é bem importante. Prejuízos no autocuidado. Você vê que a pessoa, quando ela chega na consulta, você percebe que ela, às vezes não penteou nem o cabelo. Ela às vezes fala, olha, doutora, está tão difícil tomar banho, minha mãe tem que me levar para o chuveiro, porque eu não tenho vontade de jeito nenhum, eles têm que forçar. Então ela não consegue, assim, ela começa a não se tratar, a não se cuidar. Você vê que a vaidade desaparece. Às vezes é uma pessoa que é vaidosa, que se cuida, passa um batonzinho, né? Fica, né? Se cuida. E numa fase de depressão, ela não quer saber de nada, ela não tem vontade de fazer nada. Você percebe, assim, claramente que ela está, vamos dizer assim, descuidada. Dificuldade de sentir prazer, a gente já falou ali, né, quando nós falamos da anedonia. Ansiedade, a ansiedade pode vir junto. Tem gente que até confunde, fala assim, doutora, eu tenho insônia, mas é antes de dormir, não é de madrugada, né? E aí eu falo, mas aí começa a investigar se ela também está ansiosa. Porque geralmente quando a pessoa tem insônia na hora de dormir ou no momento inicial do sono, é porque ela está ansiosa. Então é uma característica de ansiedade. Então ela pode ter uma depressão e ansiedade, o que torna o quadro ainda mais sofrido, né? Porque ela tem aí mais elementos, mais sintomas para se sentir mal. Né? Que mais? Né? Sintomas da depressão mais graves, né? Agora vamos caminhar para algumas coisas mais delicadas, né? Ela tem um negativismo, quando a pessoa está assim, ela tem um negativismo enorme. Ela não consegue ser otimista para nada. Então, a mente dela só pensa coisas negativas do tipo, minha vida não dá certo, nossa, nada para mim funciona, eu não vou conseguir, eu não vou sair dessa, esse tratamento não vai funcionar, não sei se essa médica sabe o que está fazendo. Então a pessoa só consegue pensar coisas negativas, inclusive ela tende a se sentir culpada com qualquer coisa que acontece, é culpa minha, né? Alguém não olhou para ela, não falou com ela, é culpa dela, sabe? Qualquer coisa, ela tem uma sensação de culpa enorme, exacerbada. Também tende a se sentir vítima. Não, porque minha vida é muito pesada, porque ninguém me ajuda, porque todo mundo, sei lá, tá me forçando a fazer o que eu não quero. Então ela tende a ficar numa posição extremamente forte de vítima, constantemente. Com tudo isso, esses sintomas todos que eu falei, você pode imaginar o que acontece com o pragmatismo da pessoa. Então vamos lá, você vai falar, nossa, o que é pragmatismo, doutora? Como eu já sabia que você ia perguntar, pelo menos alguns de vocês, né? Então vamos lá. Pragmatismo é a nossa prática na vida, né? Tudo que a gente faz, todas as nossas tarefas, nossas funções. Então a gente acorda de manhã, aí toma café, vai trabalhar. Então o pragmatismo é essa parte das nossas funções, como elas estão acontecendo. Claro, uma pessoa que está deprimida, ela vai perdendo desempenho, né? Ela vai baixando produtividade, que é uma coisa que eu sempre pergunto, né? Como é que está a tua produtividade? Como é que está teu desempenho? Baixou? Caiu? E a pessoa geralmente fala, nossa, total, né? Eu estou me arrastando, assim, tentando produzir alguma coisa, mas é uma luta o tempo todo, não é? E quando a pessoa se chegar num nível mais grave, porque depressão tem leve, moderada e grave. Se ela estiver num nível mais grave, ela não levanta da cama. Então, não tem esse papo de vou trabalhar, vou estudar, ela não sai da cama, né? De repente, ela fica assim, entregue, ela fica prostrada, né? Então, a gente diz que o pragmatismo dela, né, o dia a dia, as funções dela estão muito prejudicadas. Outra coisa, então, que se vai nessa direção de maior gravidade, a gente nota que essa pessoa fica muito desesperançada. Ela vai perdendo, né, qualquer pensamento positivo, então ela vai ficando sem esperança de uma vida melhor para frente, né? O que a gente já nota que
né, assim, que a pessoa não tem fé, né? Ela, nesse momento, lá foi a fé dela pelo ralo, né? Se é que ela tinha alguma, foi embora. Então, a gente nota claramente que ela não tem nada para se apegar, nem tem esperança, nem fé na vida, nem fé num poder superior, nem fé nela mesma, nem fé no tratamento. Ela assim, fica numa posição, e você imagina o que é viver a vida sem fé. É horrível, né? É uma tortura. Né? E aí, óbvio que essa pessoa começa a chegar num estágio desse, da doença, né, da depressão, que ela começa a pensar, bom, minha vida não tem mesmo jeito, nada funciona, então eu acho que é melhor eu me suicidar. E começa a pensar em pensamentos de morte, isso começa a rondar o mundo, o universo dela, e muitas vezes, se não procurar um tratamento a tempo, se não fizer algo por ela, não é mesmo? Ela pode fazer tentativas de suicídio. E tentativa de suicídio significa, claro, que essa pessoa pode ser bem-sucedida. Desculpa a palavra bem-sucedida, né? Mas bem-sucedida na tentativa, né? Então ela pode ter aí, pode acabar sucumbindo, ela pode morrer. Então, novamente, depressão, como vocês perceberam, não é um quadro de tristeza, é uma coisa muito além disso. E aí você me pergunta assim, puxa, mas tem que ter todos esses sintomas, né, para dizer que uma pessoa está deprimida? Não, não precisa. Alguns sintomas, uns 5 ou mais desses sintomas, já nos dá essa visão de que a pessoa tem. A gente já fecha, já tem critério suficiente para fechar um diagnóstico. Por outro lado, de repente ela não tem tantos sintomas, mas ela tem pensamentos suicidas, ou ela teve uma tentativa de suicídio. Então, nem sempre é só o número que é importante para a gente, mas também que sintomas e qual o prejuízo, né? Qual o impacto que está causando na vida dessa pessoa. Então, novamente, depressão, pelo que vocês notaram, é alguma coisa que faz um imenso mal, pode fazer um imenso mal na vida de uma pessoa. Bem, vamos falar um pouquinho aqui de números, né? Esse gráfico que vocês estão vendo é o mapa da depressão. Ele foi divulgado em 2011 e aqui, né, pode-se ler que o Brasil é o 3º país mais deprimido do mundo, com maior número de pessoas deprimidas, né? O 3º numa lista aí de muitos países, tá? Então, pesquisa feita com mais de 89 mil pessoas com mais de 18 anos em 18 países. Mostra o percentual da população com pelo menos um episódio depressivo durante a vida. Então, um episódio depressivo não significa que a pessoa está depressiva hoje. Então, claro, temos que colocar isso em consideração. Mas, de qualquer modo, pessoal, olha aí, ó. Então, vamos ver qual é o país que tem maior número, por esses dados aqui. A França ficou em primeiro lugar com 21%. Em segundo lugar, os Estados Unidos, com 19,2%. E, em terceiro lugar, o Brasil, com 18,4%. Né? Então, claro, são números assustadores e isso significa que a gente precisa prestar muita atenção quando a gente, ou uma pessoa que a gente conhece, que a gente goste, que seja próximo da família, que a gente possa ajudar, quando essa pessoa tem sintomas daqueles que eu coloquei aqui. Porque isso pode ser um sinal de que ela precisa, pelo menos uma avaliação de um psiquiatra para fechar um diagnóstico e, quem sabe, fazer um tratamento aí. Bom? Muito bem. Agora, falamos já de transtorno depressivo, vamos falar um pouco da codependência. Por que o codependente se torna depressivo? Quais são as características do codependente que podem torná-lo mais vulnerável à depressão? Bom, vamos entender uma coisa, gente. A codependência é uma prisão. É uma prisão, eu tenho falado para vocês a respeito desse problema, né? É uma prisão onde a pessoa tem um foco de que uma outra pessoa vai fazê-la feliz e não ela mesma. Então ela coloca o poder dela na mão do outro de ser feliz e não nas mãos dela. Com isso, ela fica aprisionada, né, nessa ideia, nessa crença, e que isso faz um mal terrível. Né? Vamos falar aqui de mais alguns detalhes, mas vamos lembrar, em primeiro lugar, disso, que só da codependência deixar a pessoa dentro de uma prisão, isso já é um fator depressivo importante. Vamos observar a autoestima. Geralmente, a autoestima da pessoa que tem a codependência, que não está se tratando ou não está no estágio de recuperação adiantado,
está baixa. Então, a gente poderia olhar aqui, olha, qual é o tamanho do sonho dessa pessoa? O sonho em relação, quem sabe, a um parceiro, o sonho em relação a um filho que tem uma dependência química ou um problema de transtorno de personalidade, uma outra coisa grave. O sonho dessa pessoa é alto, que esse outro se recupere, não é? Em relação a um sonho de um parceiro, de encontrar um parceiro de um certo jeito, que vai tratar essa pessoa bem, que vai valorizar, que vai ser carinhoso, que vai ser tudo de bom. Então, às vezes, o sonho dessa pessoa é muito alto. E o que a gente nota com uma autoestima baixa? Que ela entende que o seu merecimento é muito baixo. Olha aqui o tamanho de um em relação ao outro. Então, só de ela ter um sonho desse tamanho e achar que o próprio merecimento dela é esse tamanhozinho, já é um grande elemento para ela, né, se sentir mal, se sentir triste, frustrada, e um elemento que, junto com outros elementos, pode levá-la a ter um quadro depressivo. O que mais? Vamos observar a questão da negação dessa pessoa. Vamos pensar aí, uma pessoa que está buscando um parceiro, ou, né, o que acontece? Muitas vezes na codependência, por uma série de motivos, a gente até falou um pouco disso, de codependência e parceiros complicados, ela pode encontrar aí sim um parceiro bem complicado pela frente, né? Se vocês estão vendo bem essa imagem, vocês estão vendo o que é um lobo em pele de ovelha, né? Então, assim, muitas vezes ela encontra uma pessoa pela frente para se relacionar que é um verdadeiro lobo em pele de ovelha, e ela não enxerga. Por que ela não enxerga? Por causa do processo de negação. Porque ela precisa tanto de uma pessoa, ela busca tanto encontrar essa pessoa e ela não enxerga. Por exemplo, né, isso não acontece só numa relação homem-mulher. Por exemplo, pode acontecer entre pais e filhos. Então, às vezes, uma mãe descobre que o filho está usando maconha. Ou descobre que ele tem um problema sério de comportamento, sim, sei lá, um filho adolescente ou adulto que é cruel, faz coisas cruéis, até mesmo com ela, né? E aí, muitas vezes, qual que é a tendência dessa mãe para não enxergar o problema, porque é difícil demais para ela, é duro demais para ela? Ela nega. Lembra, gente, negação é um mecanismo de defesa psicológico. Não é mal, a pessoa não está mentindo, não é um problema de caráter, nada disso. Mas ela simplesmente não consegue dar a importância que o sinal está demonstrando. Tá? Então, por exemplo, talvez se ela encontrasse filho usando maconha, talvez ela devesse pensar, poxa, será que ele precisa de ajuda? Será que eu preciso pedir ajuda para alguém para entender o que está acontecendo aqui? Mas ela não, é coisa de adolescente, daqui a pouco passa. Então, assim, isso é processo de negação. E o que acontece? Se a pessoa nega, vai negando a realidade, vai negando fatos que são importantes, significa o quê? Que as coisas vão se agravando. E daqui a pouco, quando ela perceber, o problema já está grande. Então, isso pode ajudá-la, quando ela tiver que abrir os olhos de verdade, se é que ela vai aceitar de um dia fazer isso, ela pode ter aí uma grande frustração e estar se encaminhando para uma depressão. Que mais pode ser aí um fator importante? Expectativa. Muita gente tem uma expectativa, cria expectativa muito alta, né? Então, vamos pensar aí num relacionamento a dois agora. A pessoa às vezes tem... Não, a expectativa da pessoa é, casei, eu quero ficar velhinho, de braços dados, né? Com esse, assim, uma relação harmoniosa. Claro, não tem problema nenhum de sonhar, mas expectativa é outra coisa, vamos deixar bem claro. Expectativa é quando a gente conta com alguma coisa. Então, dentro da gente, aquilo é quase como se fosse uma certeza. E a gente cria expectativa porque quer. Então, sei lá, uma pessoa se casa, a gente sabe que casamento é cheio de riscos. Não é verdade? Sim, as pessoas, né, obviamente, podem ter uma relação boa, mas pode ser que não. A gente nunca tem certeza para onde vai um passo tão grande como esse, né? Unir dois universos tão diferentes, né, na sua origem, em personalidades, unir dentro debaixo do mesmo teto, se é que é essa a combinação das pessoas, isso aí é um passo muito ousado, bem desafiador. Então, ter uma expectativa de uma continuidade até o final da vida é, de certo modo, algo que pode levar a pessoa depois a uma frustração. Então, o tamanho da expectativa, vamos pensar assim, vai corresponder ao tamanho da frustração que ela vai ter depois.
o que pode naturalmente ser mais um elemento levando para depressão. E é diferente, né? Se a pessoa olhar para a realidade dela, às vezes ela nota que não deu, né? Não aconteceu o sonho dela. Mas então, qual que é a possibilidade aqui para ela? Não é? É trabalhar a esperança. Esperança, né? Não no sentido de ficar esperando que as coisas caiam do céu. Não nesse sentido. Esperança no sentido de, eu tenho um sonho, eu vou lutar por ele, vou fazer minha parte, vou me rever sempre dentro desse sonho, se não estiver acontecendo como eu gostaria, eu vou me trabalhar, né? E vou atrás disso com uma dose de otimismo. Por que não pode ser? Por que não pode isso aqui, não pode acontecer comigo? Quem sabe? Pode acontecer com você. Mas, então, manter a esperança disso, não tem nenhum problema, é saudável. Alimentar o seu sonho e ir atrás dele e fazer ele acontecer, né? Tentar fazer com que ele aconteça. Agora, volto a dizer, esperança é muito diferente de expectativa. Expectativa é quando você conta com uma coisa e às vezes conta sem base, né? Você conta sem uma base muito lógica. Você conta porque você quer contar. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. Se não, vocês me perguntam aí no chat, tá bom? Ok. Que mais? Por que o codependente se torna depressivo? Tem algum outro motivo? Gente, tem um motivo aqui assustador. Estranho, né? Eu colocar aqui um fantasma. Sabe o que acontece? Muitas vezes, o codependente se vê, vamos dizer, assombrado por um fantasma. Um enorme fantasma. Que fantasma é esse? Fantasma da perda. Então, assim, uma pessoa que tem um namorado, tem um marido, tem um maior medo de perder. Às vezes, se for na relação pais e filhos, a pessoa tem, por exemplo, um pai ou uma mãe em relação a um filho, né? Tem um enorme medo de que aquela pessoa desande e que a pessoa aconteça uma coisa muito grave com ela. Claro, ninguém quer que isso aconteça com seus filhos, nenhuma coisa ruim. Mas a pessoa viver assombrada por esse medo, gente, é uma coisa diferente, não é? Então, vamos ver o que contribui para isso nos aspectos e características da codependência. Então, vamos lá. A baixa autoestima. Uma pessoa, por exemplo, que tem baixa autoestima, tem enorme medo de perder a pessoa amada, ou a pessoa de quem ela tem dependência, porque ela, né, já não sente que tem facilidade de encontrar uma outra pessoa, ou que pode ressignificar a própria vida. Ela fica se apegando àquele outro. Então, ela tem, de certo modo, né, uma sensação de que ela não vai dar conta de se refazer se ela tiver essa perda. Então, isso fica assombrando, né? Que mais? Muitas pessoas encontram um parceiro e envolvem-se de modo precipitado, apressado. Às vezes, assim, de uma maneira que é quase inacreditável, né? Eu conheci uma pessoa que me disse que encontrou uma pessoa que achou que podia ser passou a noite inteira conversando com essa pessoa, achou incrível, nossa, que maravilhoso, e convidou a pessoa para ir para a casa dela e passou a morar a partir desse dia na casa dela. Então, é de uma coragem enorme, né, gente? Ou imprudência, né? Mas, assim, de qualquer modo, é um envolvimento um tanto quanto precipitado, porque você não consegue conhecer uma pessoa por uma noite de conversa, né? Outra questão, uma busca amor de pessoas indisponíveis ou incapazes de amar. Sim, essa é uma outra característica que a gente encontra na codependência. Algumas pessoas se unem a pessoas casadas ou pessoas que de fato não estão a fim de nada e se apaixonam por essa pessoa e aí ficam sofrendo e ficam amargando a pessoa que desaparece e depois aparece de novo, sabe? Eu que estou em contato com muitos casos de pessoas que sofrem de codependência, sei o quanto isso, às vezes é uma pessoa inteligente, com, nossa, tudo funcionando no lugar, mas a codependência é como cegasse, sabe? A pessoa, ela acredita, não, ele vai deixar a esposa, vai ficar comigo, ou ela pensa assim, não, ele não vai deixar, mas eu não vou ligar, eu não vou sofrer com isso. Dá licença, a pessoa acaba sofrendo e muito, né? E isso, claro, é muito, muito desconfortável, né? Medo constante, né? Esse medo fica assombrando a pessoa e medo de perder o outro, medo de ficar sozinho, medos de várias naturezas. Minimiza os problemas, né? Então, se a pessoa, dentro da relação que ela tem, ela minimiza
os sinais, como esse exemplo que eu dei agora há pouco, da mãe com o filho que usa maconha, ou em relação a um parceiro, por exemplo, a pessoa nota que aquela pessoa tem uns comportamentos mais explosivos, comportamentos mais, vamos dizer assim, complexos, complicados, melhor assim, e ela não, imagina, quer ver, por exemplo, uma pessoa está namorando um rapaz e vê esse rapaz tratando mal a mãe, falando mal dos irmãos, e às vezes a pessoa pensa assim, não, comigo não vai acontecer porque ele me ama. Não, ele faz isso com a mãe porque ela é chata mesmo, fala mal dos irmãos. Então assim, a pessoa vai minimizando, ela vai justificando os sinais todos e olha onde ela está se colocando, né? Ela está se colocando numa situação de, vamos dizer, maior vulnerabilidade em relação a esse relacionamento dela. Outra questão, não consegue lidar com os problemas da relação. Então, uma pessoa que tem codependência já tem dificuldade de se relacionar. Isso aí é básico, não é? E às vezes ela encontra alguém que tem mais dificuldade que ela. Aí os problemas acontecem, elas não conseguem fazer um bom acordo, elas não conseguem dialogar bem para poder tirar essas dificuldades, esses problemas da frente, resolver. Então, os problemas vão se avolumando, né? A coisa vai piorando cada vez mais, né? E muitas vezes a pessoa também, o codependente, tem crenças disfuncionais a respeito, né, dele mesmo, a respeito da vida, a respeito do outro. Então, por exemplo, ele acha que, não, se eu ficar sozinho, nunca mais vou encontrar alguém. Então ele cisma com uma pessoa, acha que tem que ser aquela pessoa que tem que dar certo a relação. E aí ele fica com medo, porque se eu ficar sozinho, o que vai ser de mim? Ou ele acha que ele não pode viver sozinho, que ele não pode ficar bem sozinho, que ele não pode se realizar, que ele não pode ser feliz sozinho. Ele tem essa crença assim arraigada, não é uma questão assim, uma crencinha qualquer. Ele acredita nisso piamente. E isso é uma crença disfuncional. Há pessoas que moram sozinhas, que vivem sozinhas e se dão bem com a vida, são felizes, são tranquilas, não é? Para terminar essa questão aqui do fantasma da perda, né? Às vezes as pessoas têm uma sequência de relacionamentos destrutivos. Isso é bem comum na codependência. Então ela desmancha com uma pessoa, arranja um mais complicado, aí desmancha com a outra, aí arranja outro, piora um pouquinho e vai cada vez ficando mais sério, né? Então assim, e esses relacionamentos muitas vezes são relacionamentos violentos, relacionamentos com conflitos enormes. Então depois que uma pessoa tem uma sequência de relacionamentos destrutivos, ela começa a pensar assim, meu Deus, acho que eu, né, tenho o dedo podre, como a gente já brincou no outro vídeo, ou ela fala assim, acho que eu não nasci para ter relacionamentos, acho que não vai ser nessa vida, né? Não sei lá, alguma coisa do tipo. E ela fica assim muito frustrada. Porque se ela é um codependente nato, vamos brincar assim, né? Então ela acha que o outro vai fazer feliz. Se eu não sei me relacionar ou não consigo me relacionar com ninguém, o que será de mim? E aí a depressão chega totalmente, né? Chega de mansinho, mas chega de verdade, né? Bom, falamos tanto aí de depressão e falamos de codependência, vamos falar então de tratamento. Tem tratamento tudo isso? Claro que tem, né, gente? Não dá para eu falar tudo isso para vocês e falar boa noite, valeu, tchau, né? Não, né? Ainda bem que a gente tem esperança de que a gente possa resolver, né? Tanto a codependência quanto o transtorno depressivo. Os dois têm tratamento. Psicoterapia costuma ser um tratamento muito bom, assim, se for com um terapeuta que você se sinta bem, se você realmente entrar no tratamento de verdade, né? Pode funcionar extremamente bem, tá? E, se não for suficiente, muitas vezes é necessário, além da psicoterapia, um tratamento psiquiátrico. E dependendo da gravidade da depressão, às vezes precisa começar pelo tratamento psiquiátrico, com medicamentos, ajudar essa pessoa a se tornar um pouco mais funcional para ela aproveitar uma terapia. Senão ela vai para uma terapia e não consegue nem se concentrar, nem prestar atenção ou nem consegue ir para uma terapia, tá? Além disso, também vale lembrar aqui que várias outras alternativas são possíveis. Atividades físicas, esportes, são muito importantes. Uma pessoa pode fazer meditação, meditação é muito interessante para a depressão. Trabalhar também a sua religiosidade e espiritualidade para que ela se mantenha com fé, para que ela tenha aí um suporte, um poder superior, né? Para quem ela consiga, se ela acreditar nisso, claro, se não acreditar, direito de cada um, por favor, esqueça, né? Mas eu estou colocando aqui hipóteses alternativas, tá?
livros sobre autoajuda, tem muitos livros bons, né? Livros não só de autoajuda, livros até técnicos, né? Tem muitos livros bons por aí. Na internet você acha bastante livro para você conhecer mais os problemas, tanto de codependência como de transtorno depressivo, e para que você comece a se ajudar, comece a sair, né, daquela prisão que a gente colocou, né? Também grupos de mútua ajuda são alternativas muito boas, tanto para codependência como para transtorno depressivo. Tá? Então existem aí várias alternativas. Além disso, gente, existem muito mais coisas, tá? Florais, tratamentos com acupuntura. Então tratamentos alternativos tem vários. Aqui não ia colocar tudo, mas assim, só para dar algumas ideias para vocês. Muito bem. Então, né, para finalizar essa apresentação, eu falei para vocês quando comecei que a codependência é uma prisão. A codependência com transtorno depressivo é uma prisão ainda maior, né? Então, assim, é terrível a pessoa ficar dentro de si mesma e não achar solução e não conseguir, porque a sua mente negativa, ou vamos dizer, uma mente que não consegue fazer com que ela peça ajuda, faz com que ela se sinta, vamos dizer, cada vez mais amargurada ou triste, ou, vamos dizer assim, entrando numa desesperança sem ver nada, nenhuma luz no final do túnel. Mas eu acredito totalmente na luz no final do túnel, né? E o que eu sugiro é, se você teve, se você tem tendência a ter, se você conhece alguém que tem, pare de ser um prisioneiro do seu passado. De qualquer modo, a depressão ela tem a ver com o passado e com uma dificuldade muito grande de avaliar o presente e muito menor ainda de avaliar o futuro. Transforme-se no arquiteto do seu futuro. Então, tudo começa com uma decisão da sua parte, começa e, se você estiver, vamos dizer assim, um pouquinho, né, de autoestima, né, você já procure ajuda. Não fique sozinho. Não fique sofrendo, nem com a codependência, nem com o transtorno depressivo. Vá atrás. Se você não consegue sozinho, não tem o menor problema, isso não te desmerece em nada. O importante é sair dessa condição. Sair de uma condição de sofrimento que não vai ajudar ninguém, nem a você e nem a ninguém. Então tudo depende de você tomar uma boa decisão e sair dessa situação. Muito bem, então terminado aqui a nossa palestrinha, vamos agora para a fase das questões. Bom, a Valquíria diz o seguinte: meu marido é muito compreensivo porque nós dois sofremos com a depressão. Nosso amor nos ajuda a lidar melhor com as coisas, já que entendemos as recaídas e os problemas de cada um. Mesmo assim, seria bom fazermos terapia? Pelo que eu percebi aqui, Valquíria, não sei se você está no ar, se vai ver depois, eu não vejo aqui, porque nós dois sofremos com a depressão. Você está dizendo que vocês continuam depressivos, é isso? Se você percebe que tem uma tendência aí de um sofrimento por causa dessa depressão, sim, vale a pena buscar uma avaliação e buscar ajuda. Pode ser que seja terapia, pode ser que seja medicamentoso ou nenhum dos dois. Pode ser que você precisa de outro tipo de recomendação médica e de tratamento. Mas, de qualquer modo, acho que vale a pena sim, se vocês dois sofrem ainda da depressão. Muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ai, que legal. Agora a minha querida Cláudia respondeu que está tudo bem. Muito bom. Uma pergunta do Daniel. Entre minha namorada e eu, sentimentos ruins levam a discussões sobre os motivos da tristeza que me abate. E o que podemos fazer para melhorar a situação? Isso tira algum tempo que perderíamos com atividades mais românticas, mas trabalhar a tristeza com seu parceiro estreita a conexão e a relação entre o casal é uma saída? Com certeza, Daniel. Se vocês sentem que vocês discutem e depois passam aí por uma fase chata, meio depressiva, precisa tratar isso sim, né? Claro, né? E assim, se vocês conseguem, num certo momento, né, dialogar numa boa para falar sobre isso e conseguem resolver os problemas que estão causando essas depressões ou essa tristeza, eu acho que vocês caminham sim
de uma maneira bem legal e, portanto, é uma saída, tá? Ok. A Sabrina colocou o seguinte: durante minhas crises, sinto que meu marido não está aguentando mais. Nós não nos entendemos mais. Ele não tem mais nenhuma paciência comigo. Preciso buscar ajuda urgente. Oi, Sabrina. Então, se eu entendo bem, quando você falou de crises, você está falando de crises depressivas, é isso mesmo? Se for isso, claro, com certeza você precisa buscar ajuda. E eu te pergunto, o que te impede de buscar ajuda? Claro, busque ajuda e rapidamente. Por que precisa deixar essa relação se desgastar? Ao contrário, né? Eu acho que você não precisa deixar se você está mal, você não precisa deixar a relação e também afundar e sofrer tanto com isso, né? Então busque ajuda, isso é por aí mesmo, tá? Bom, uma pergunta da Kátia. A Kátia diz o seguinte, eu só tenho que olhar sempre aqui no chat de vocês para ver se tem alguma pergunta de vocês, tá? Kátia diz o seguinte: meu namorado e eu estamos juntos, isso já faz quase 2 anos. Tem sido uma delícia. Somos companheiros, curtimos o mesmo tipo de música, nos divertimos muito juntos e ele me respeita sempre. Mas existe uma questão importante no nosso relacionamento. Ele tem depressão. E agora? Não sei como lidar com isso. Muito boa a sua pergunta, Kátia. Porque, assim, muitas pessoas me perguntam, né? Muitas vezes os pacientes os familiares levam o paciente para o consultório para fazer uma avaliação psiquiátrica e realmente, né, às vezes eu noto que a família não sabe como lidar, a família fica muito perdida, é uma situação bem diferente. Então, às vezes a família fica tentando, às vezes assim, forçar a pessoa a levantar da cama, aí chega lá, abre janela, abre tudo e fala, não, vou tomar um banho. Claro que é bom você estimular essa pessoa a fazer isso, mas cuidado, né? Forçar, não sei se vai ter um grande resultado. Então, isso que é difícil no dia a dia, como é que eu faço? Eu tiro a pessoa à força da cama ou não tiro? Né? Às vezes eu posso ser muito firme e fico brava com ela, ver se ela reage ou não. Né? Então, sim, é bem difícil, não dá para fazer vamos colocar assim, um conselho geral para todas as situações. Porque tem muitas pessoas vivendo vários momentos diferentes de depressão. Agora, o que eu digo não adianta forçar demais. Isso não. O que precisa é tratar. Isso aí, eu acho que assim, você está vivendo junto, você precisa estimular essa pessoa a se tratar. E vamos supor que ela não queira. Isso também acontece bastante. Às vezes a pessoa fala, não acredito, não gosto de remédio psiquiátrico, odeio tudo isso, então eu não vou me tratar. Pode acontecer, não é? E aí, o que a gente sugere é que a pessoa que está junto também não alimente. Isso é fundamental. Você ficar alimentando a depressão do outro, passando a mão na cabeça, faz com que ele comece a ter vantagens secundárias. A gente chama assim, vantagens psicológicas com essa doença. Então também, isso não, né? Se a pessoa quer ficar lá, vamos dizer, deprimida, deixa ela lá, vai cuidar da sua vida. Vai passear, sai com as suas amigas, vai no cinema. Falando sério, tem gente que fala assim, como? Nossa, que coisa mais sem empatia, o outro lá está sofrendo e eu vou para o cinema me divertir, por que não? Se a escolha dele é continuar sofrendo e não quer pedir ajuda, a sua escolha é cuidar da sua vida e ficar bem. Ué, por que você não nasceu grudada? Não é porque você tem que sofrer porque o outro está sofrendo? Não. Agora, quando a pessoa pede ajuda, aí tenta estimular ao máximo, tenta ir junto, tenta ser cúmplice dessa pessoa, estimule ao máximo, né? Então, uma coisa que é interessante é leia a respeito. Novamente, gente, conhecimento liberta. Acabamos de falar, não é? Então, assim, vai atrás de conhecimento, leia bastante a respeito, entenda a depressão mais a fundo, entenda como lidar, tem cartilhas a respeito disso, de como lidar com um paciente depressivo. Por exemplo, existe a Abrapa, deixa eu ver se é Abrapa o nome, Associação Brasileira dos Bipolares. Eu não sei se a sigla é exatamente essa, me perdoem se não for. Mas coloca lá na internet, Associação Brasileira de Bipolaridade. Vocês vão achar lá uma associação em que muitos pacientes frequentam, porque é uma doença difícil, né, de lidar, e uma das fases da bipolaridade é a depressão.
E também tem uma parte lá de grupos de familiares desses pacientes. Então, ali é um lugar legal de você frequentar, por exemplo, Kátia, para que você tenha mais informação sobre a doença e como lidar com isso, para que você, de fato, consiga ajudar. As pessoas que vivem com pessoas doentes ou mais complicadas precisam buscar conhecimento, porque não elas podem, sem querer, assim, estimular a pessoa a continuar mais doente sem querer, naturalmente, tá? Muito bem, nós temos aqui uma outra pergunta, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não. Nós temos aqui uma pergunta da Maria Olívia. Ela diz o seguinte: meu namorado tem esses períodos, quando fala esses períodos, deve ser de depressão, acredito eu. E eu, que sou muito insegura, costumo ficar ansiosa e com medo de que ele não queira mais ficar comigo. Meu primeiro pensamento é: o problema sou eu. Isso é só um exemplo, já que as pessoas encaram a depressão das mais diversas formas. Doutora, pode ser realmente eu? Maria Olívia, eu tenho só 3 linhas, eu não posso fazer diagnóstico. Mas me parece que essa culpa aí, ela é fora de lugar. Parece que é uma ideia equivocada sua. Ué, o outro tem depressão e a culpa é sua? Não dá, né? Não tem como eu achar que isso faz sentido, tá? Eu entendo o teu raciocínio, isso não é uma crítica, fique tranquila. Mas, o que eu noto é assim, a pessoa que tem um problema, é ela que está com o problema, o desafio é dela. Os outros não podem ser culpados, né, por causa disso. Então, se essa culpa continua se pegando forte, você precisa tratar o quê? A culpa, não é? Você precisa ver o que é isso. Se você tiver aqui, vamos dizer assim, se você achar que você tem uma codependência, então talvez isso, porque isso é uma coisa comum na codependência. A pessoa, vamos supor, um casal, né? Se uma pessoa tem um problema, o outro se sente culpado, isso é típico na codependência. E você está me dando essa dica, mas eu não posso fechar um diagnóstico seu. Então, eu até sugiro uma coisa para você: entra no site, faz o teste, tem um teste lá, você vai ter uma ideia melhor, olhando para o teste, se tem uma chance maior ou não de você ter também uma codependência. E se tiver, é simples, é só cuidar, é só tratar. Muito bem, vamos ver aqui como as coisas caminham aqui pelo chat. Não, tudo bem. Então, eu vou continuar, tem mais aqui uma pergunta que é do Rafael. Meu filho adolescente, às vezes, se fecha em si mesmo e eu tenho a impressão de que ele cansou de mim. Às vezes percebo que ele está chorando, então deixo bem claro que estou disposto a ouvi-lo. Então ele se abre e conversamos muito até ele conseguir ficar tranquilo. Não é um processo fácil, mas ajuda muito. O caminho é esse? Rafael, você está de parabéns, né? Provavelmente essa tristeza do seu filho nesse momento que você está falando, né? Talvez seja um processo depressivo, talvez não. Eu não tenho elementos para dizer que é uma depressão, mas, de qualquer modo, dar colo, né? Amparar as pessoas, né? Dar apoio, ter um rapport, né? Rapport é essa coisa da empatia, de sintonizar com a pessoa, né? Na dor dela, é ótimo. E você, como pai, dizendo isso, eu fico só muito feliz por você, de ter essa disposição e essa, vamos dizer assim, esse amor em relação ao seu filho e para poder cuidar dele dessa maneira. Sim, o caminho é esse. Se por acaso você perceber que o diálogo não está sendo suficiente, se a crise dele de choro, se a crise de tristeza dele for recorrente e se começa a se agravar, aí pode ser que seja importante procurar ajuda, ajudá-lo a sair disso de uma outra maneira. Porque não é normal um adolescente com um monte de fases de depressão, ou muita tristeza. Claro, a adolescência é uma fase de montanha-russa de emoções, então pode pintar umas tristezas, isso tudo bem, tá? Mas se você perceber que, se for recorrente, se for uma coisa muito, vamos dizer assim, de muitas crises em pouco tempo, daí é um ponto de interrogação ou, né, um sinal de alerta para você tomar alguma providência diferente, ok? Então, as minhas perguntas acabaram. Eu estou vendo aqui que não tem alguma outra pergunta. Então, nós vamos finalizar o programa. E eu quero agradecer você de todo o coração por ter ficado comigo até agora, por ter assistido esse programa. Espero que você tenha aí clareado alguma coisa em relação a esses 2 temas, que é a codependência e a depressão. E espero, claro, que você não esteja deprimido, que saia, e se tiver, saia disso, e que também, se precisar, procure ajuda sem menor vergonha, sem menor problema.
Muito bom. Agora, semana que vem, então, nós temos um outro programa e quero te convidar para ele. E o tema será codependência e medicamentos psicofármacos, né? Então, muitas pessoas têm aí um enorme fantasma na cabeça em relação a isso e outras não têm, já usam ou já se beneficiaram com os psicofármacos ou medicamentos para a mente. Então, se for necessário para você, se você se sentir, vamos dizer assim, mobilizado por esse tema, eu convido você a assistir esse programa, a estar aqui com a gente e traga a sua pergunta. Você pode enviar a pergunta por e-mail ou você pode aparecer aqui às entre 18 e 19 horas e deixar aí uma mensagem sua ou fazer uma pergunta. Já que nós temos aí 2 minutinhos, nós não temos mais 2 minutinhos, só temos 1 minutinho, então é o tempo para eu te dizer boa noite, tenha uma ótima semana e um beijo no coração. Tchau!